Luca Badoer é um nome que muitos fãs antigos da Fórmula 1 conhecem bem, mas raramente pela razão que qualquer piloto gostaria de ter. Ele é até hoje o piloto com maior número de largadas, sem jamais ter marcado um único ponto no Mundial de Fórmula 1. Apesar disso, sua carreira teve bons momentos, com destaques e grandes promessas, até uma chance, ainda que frustrada, com a poderosa Ferrari. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso, como Luca Badoer foi um fiasco sem marcar nenhum único ponto na Fórmula 1. Luca Badoer é de longe o piloto com mais pontos na Fórmula 1. O piloto italiano nunca conseguiu pontuar em nenhuma das vezes que disputou um grande prêmio. O piloto já foi campeão da Fórmula 3000 de 1992, que na época era equivalente à Fórmula 2. Chegou na Fórmula 1 em 1993, depois de ganhar a Fórmula 3000. Chegou em um carro não tão competitivo. Foi na escuderia Itália, ou na Lola, que estreou na categoria. A equipe contava com o motor V12 e o chassi da Lola T93/30. A equipe, que assinou para a temporada de 1993, estava em uma crise financeira e com um carro fraco e sem competitividade. Foi um ano para aprender como estreante para Badoer. Naquele ano, no total, largou 12 e acredite se quiser, mas abandonou 10 corridas que disputou em 93. Na época, só 6 carros pontuavam e seu melhor resultado foi um 7º lugar. Naquele ano, o carro era extremamente lento e quebrava fácil, com constantes quebras mecânicas e constantes quebras no motor e no câmbio. A falta de desenvolvimento deixava o carro cada vez pior. Então, no fim do ano, a equipe que assinou para a temporada de 1993 saiu da Fórmula 1 e se fundiu com a Minardi. Então, para a temporada de 1994, Luca Badoer ficou a pé. Após sua estreia pela escuderia Itália em 1993, Luca Badoer retornou ao grid da Fórmula 1 em 1995 pela Minardi, uma pequena equipe de orçamento modesto, mas com um enorme coração, conhecida por abrir portas para jovens promessas. A Minardi era, ao mesmo tempo, um sonho e um desafio para qualquer piloto. Naquele ano, Badoer teve uma de suas maiores oportunidades de marcar pontos, justamente no caótico Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim. Em uma corrida marcada por abandonos e problemas técnicos para muitos adversários, Luca Badoer brilhou. Estava entre os 6 primeiros, o que na época já era suficiente para virar herói. Mas o destino, mais uma vez cruel, com que os lutavam além dos limites da máquina, colocou fim ao sonho com uma falha hidráulica. Ele abandonou a corrida quando o impossível parecia ao alcance das suas mãos. A temporada de 1996, ainda pela Minardi, foi mais um retrato da sua resiliência. O carro continuava limitado, sem potência para brigar de igual para igual com as equipes grandes da Fórmula 1, mas Badoer não abaixou a cabeça. Mostrava velocidade, consistência e, acima de tudo, paixão. Superava com frequência o companheiro Pedro Lamy, demonstrando técnica e garra, mas marcas registradas de sua pilotagem. No entanto, mais uma vez, quebras mecânicas e falta de desempenho do carro o mantiveram longe dos pontos, mesmo quando seu talento gritava por reconhecimento.
Em 1999, Luca Badoer retornou ao grid da Fórmula 1 com a Minardi Ford Metal, uma das equipes mais modestas do grid, marcada por recursos escassos, mas conhecida por dar oportunidades a pilotos talentosos. Mesmo com um carro limitado, Badoer seguia demonstrando sua habilidade, e a sua grande chance veio no caótico Grande Prêmio da Europa, disputado no circuito de Nürburgring. A corrida, realizada sob condições climáticas imprevisíveis, tornou-se uma das corridas mais caóticas da década. A chuva intermitente confundiu estratégias e nada menos que 13 dos 22 carros abandonaram a corrida. Entre eles, nomes como Mika Häkkinen, Damon Hill, Ralf Schumacher, Jacques Villeneuve e Marc Gagné, companheiro de Badoer na Minardi, abandonaram a prova. A cada volta, posições mudavam e surpresas surgiam. Aproveitando ao caos, Badoer, piloto com maestria, evitando erros e subindo silenciosamente o pelotão. Na volta 54, ele ocupava uma impressionante quarta posição, o que representaria seus primeiros pontos na Fórmula 1, em uma época em que apenas os 6 primeiros pontuavam. Mas o destino foi cruel novamente. Quando restavam 13 voltas para o fim, o câmbio de sua Minardi falhou subitamente. O carro parou na pista e Badoer, desolado, caiu de joelhos ao lado do cockpit. As câmeras capturaram o exato momento em que ele chorava, não apenas pela corrida perdida, mas também por ver uma chance rara de glória escapar entre suas mãos. Aquela imagem se tornou um dos momentos mais emocionantes da história da Fórmula 1. A dor de um piloto que deu tudo de si, mas foi traído pela máquina. A corrida ainda teve um desafio impossível. Johnny Herbert, da pequena equipe Stewart Grand Prix, venceu a prova, sua última vitória na Fórmula 1. Foi também a última vez que a Minardi esteve tão próxima de marcar pontos na era pré-2000. Para Badoer, a temporada de 1999 terminou sem pontos. Ele participou de 16 corridas, abandonando 10 delas, muitas por falhas mecânicas. Seu melhor resultado oficial acabou sendo o 8º lugar no GP da Austrália, ainda fora da zona de pontuação da época. Apesar de seus esforços, a Minardi terminou o campeonato em último lugar no Mundial de Construtores, sem marcar nenhum ponto. A frustração de Nürburgring simbolizou toda a carreira de Badoer na Fórmula 1. Um piloto talentoso, leal e presidente, que jamais teve um carro à altura de seu potencial. Sua história continua sendo lembrada como uma das mais injustas da categoria, não pelo que conquistou, mas pelo que merecia ter conquistado. Após anos como piloto de teste da Ferrari, função que exerceu com dedicação desde 1997, Badoer foi chamado para substituir Felipe Massa, que sofreu um grave acidente na Hungria. A expectativa era que sua longa experiência como test driver da equipe o tornasse uma opção segura, mas a realidade foi outra. Sem competir há 10 anos e sem se adaptar ao carro moderno e atual e aos seus pneus da Bridgestone, Badoer teve um desempenho muito abaixo do esperado. Em Valência, GP da Europa, e Spa-Francorchamps, GP da Bélgica, ele ficou constantemente entre os últimos colocados, sendo facilmente superado até pelas equipes novatas. Em ambas as provas, terminou em penúltimo
e último, respectivamente. A Ferrari rapidamente o substituiu por Giancarlo Fisichella. Uma curiosidade bastante impressionante é que até Schumacher voltou da aposentadoria para ajudar Luca Badoer a fazer uma boa temporada, ou pelo menos uma boa fim de temporada pela Ferrari. Essas últimas duas provas, até mesmo Schumacher o ajudou a tentar melhorar a sua adaptação com o carro da época. Luca Badoer, em resumo, foi um fiasco na categoria porque não teve nenhum carro competitivo para poder disputar pelos pontos que sempre desejou ter na categoria. Ele é atualmente o injustiçado com mais GPs disputados sem ter marcado nenhum único ponto, justamente por isso, por não ter nenhum carro competitivo à altura do seu talento para poder disputar por pontos e até mesmo por vitórias. E quando teve a chance de disputar esses pontos e, se brincar, até mesmo vitórias com o carro da Ferrari, ele estava basicamente há 10 anos sem competir e com isso não estava acostumado com o carro. Então foi uma parada totalmente injusta com Badoer. E isso se resume o porquê Luca Badoer nunca conseguiu marcar nenhum ponto na categoria. Veja por exemplo, com a Minardi ele era pior do grid, e com a Scuderia Itália, a Scuderia Itália já estava quase fechando as portas sem nem ter um carro competitivo. Ou seja, ele nunca teve um carro competitivo para disputar os pontos. E com isso a gente encerra o vídeo com essa explicação. Obrigado por ter assistido por aqui. Te vejo no próximo vídeo. 5 voltas, o desespero do Badoer, que pela primeira vez estava na zona de pontuação. Olha só o desespero do Luca Badoer. Pela primeira vez estava na zona de pontuação. Tá chorando o Luca Badoer. É exemplo do que aconteceu com o Hackney. Chora copiosamente o italiano Luca Badoer, porque não conseguiu chegar. Pode ter tido uma pane seca ali. Ele passou pela... O desespero por dentro do capacete, por baixo da... May not